O real problema de ter um brasileiro de volta na Fórmula 1. Acredite, existe apenas um brasileiro, que não entende de Fórmula 1. A gente ficou tanto tempo sem ter um piloto na categoria, desde 2017, quando o Felipe Massa foi o último cara a levar nossa bandeira ao redor das pistas do Campeonato Mundial de Fórmula 1, e daí pra frente a gente acabou perdendo interesse na categoria e ela acabou ficando escondida dos próprios brasileiros. Isso porque se não tinha uma bandeira brasileira lá, por que faria sentido a gente assistir? Só que, de uns anos pra cá, apareceu um cara na Fórmula 3 que foi campeão no seu ano de estreia, depois ele foi pra Fórmula 2 e foi campeão no seu ano de estreia, e quando chega na Fórmula 1, enfim traz a bandeira brasileira de volta pra categoria. E isso todo mundo fez um grande acordo, que era, vamos apoiar o piloto brasileiro, porque a situação dele não é fácil. O carro que ele vai ter no ano que vem não é fácil. E eis que chega também um pessoal que não é lá muito legal, que simplesmente usa qualquer coisa do piloto brasileiro para atacar pedra, para fazer crítica injusta e para também jogar hate no cara. De maneira assim, desproporcional para o que está acontecendo. Bem como já fizeram com outros pilotos brasileiros. O que nos leva a crer que não é uma questão única. É uma questão nossa. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal F. Eu sou o Fernando, eu falo de Fórmula 1 todos os dias aqui. Inscreva-se se você for novo por aqui e clica no like para ajudar esse vídeo na divulgação. Esse vídeo vai ser um daqueles vídeos em que eu não vou falar de aspectos técnicos de um carro, mas sim falar do aspecto humano da coisa. Não só do piloto, mas sim de quem está assistindo de fora. Porque ultimamente eu tenho percebido uma certa covardia em determinados comentários e críticas ao Gabriel Bortoleto. E aqui eu não vou atuar como advogado do cara, até porque não preciso chegar aqui para defender o Bortoleto de crítica, esse tipo de coisa. Ele é um piloto de Fórmula 1, ele sabe muito melhor do que eu como quer lidar com qualquer tipo de crítica. Só que existem algumas coisas que a gente precisa comentar aqui. Porque a forma como algumas, apesar de serem ainda poucos, mas a forma como alguns compatriotas nossos, alguns brasileiros estão lidando com o fato do Gabriel estar num carro ruim, é um pouco preocupante. Porque já aconteceu no passado e a gente sabe muito bem como acabou. E a gente precisa colocar uns pingos nos is aqui, porque tem um pessoal se passando bastante. E alguém, pelo menos alguns outros criadores já começaram a falar disso também, tem que falar sobre o que está acontecendo. Depois que o Gabriel foi campeão na Fórmula 2, a gente sempre avisou que se ele fosse para Sauber, o carro seria ruim. Mas o importante mesmo era ter um piloto brasileiro por lá, porque a equipe vai virar Audi no ano que vem. Então vai ser um brasileiro com uma marca muito forte, com uma empresa que tem grana para investir no carro e assim, quem sabe, fazer um carro vencedor ou que lute por pódios ou mais por pontos e cada vez mais por pontos. E é o caso da Sauber. É uma equipe que está em evolução. No caso, a Sauber vai virar Audi e essa evolução vai ser bem clara a partir do ano que vem. Só que aparece que tem algumas pessoas que elas não pegaram esse bonde. Mesmo a gente avisando desde a metade do ano passado, se ele fosse o carro seria ruim, se ele fosse o carro seria ruim, seria difícil, ele teria que roer esse osso pelo bem de 2026. Parece que tem um pessoal que não entendeu. Parece que tem um pessoal que quando chega para assistir Fórmula 1, eles não percebem exatamente o que está acontecendo diante dos olhos deles. Quando um piloto brasileiro chega na Fórmula 1, é natural que chegue uma torcida em volta dele. Até porque, como eu já comentei na introdução desse vídeo, é um piloto brasileiro carregando a nossa bandeira para chegar nas pistas da Fórmula 1. E é natural que algumas pessoas comecem a assistir Fórmula 1 porque tem um brasileiro por lá. E a gente já viu esse filme antes, e a gente sabe como é que é. Só que tem um pessoal que não vai pesquisar, tem um pessoal que não vai entender que os carros são diferentes uns dos outros. O carro da McLaren é melhor porque teve um investimento muito maior, por isso está naquela posição. Ferrari também, Mercedes também, Red Bull também, infelizmente caiu, mas você consegue entender. No caso da Sauber, ela já era ruim em 2023, ficou pior em 2024 e agora em 2025 tá na mesma. Na verdade, eu acho que até piorou o carro. Algumas pessoas não sabem disso. E na primeira oportunidade, porque algumas pessoas são meio que o Twitter hoje em dia, na primeira oportunidade que ela vai ter de tacar pedra em você, ela vai. E é o caso do Gabriel hoje. Qualquer errinho que ele cometa. Se ele roda na China, olha lá, ó, piloto pipoqueiro. Se fosse o fulano não fazia isso. Se fosse o Senna, as pessoas comparam, né? O Senna ganhou uma corrida com a Toleman. Por que o Bortoleto não está ganhando uma corrida com a Sauber? São eras diferentes. E eu não vou nem colocar alguns comentários na tela, porque eu nem preciso. Você mesmo já deve ter lido. Você mesmo já deve ter visto algumas pessoas falando coisas assim.
Até mesmo quando eu acho que as pessoas aqui no Brasil estão desacostumadas a ver um piloto falando a nossa língua na Fórmula 1, porque vocês devem saber muito bem. Todo piloto que abandona, tem um problema na pista, ou roda, ou acontece alguma coisa, ele vai na coletiva de imprensa, vai nos microfones e fala: gente, eu tive um problema assim, assim e assim, e tive resultado assim, assim e assim, por causa desse problema. E é uma coisa natural. Todos os pilotos, eles explicam o que acontece. Alguns até mais. O caso do Verstappen faz uma descrição técnica do que está acontecendo e deixa bem claro para todo mundo. E o Bortoleto é um desses caras. Quando ele vai para a entrevista, ele explica o que aconteceu, ele diz tintim por tintim o que ocorreu. E algumas pessoas, acreditem, usam isso para dizer que ele está inventando desculpa pelo resultado ruim. Porque passar para o Q2 com uma Sauber é realmente uma tarefa super fácil. E alguns estão usando também o resultado do Hülkenberg para descredibilizar o Bortoleto. Algo como: poxa, o companheiro de equipe dele conseguiu e ele não, por quê? Ele é ruim, ele não sei o quê. São contextos diferentes, né? No caso do Hülkenberg, por exemplo, do GP do Bahrein, além do carro estar mais baixo do que o normal, simplesmente ele tinha que ter ficado no Q1 também, justamente porque a FIA cometeu um erro. E aí você está me dizendo: poxa, mas eu não posso criticar o Gabriel? Ele está fazendo tudo certo, eu não posso falar nada? Você pode criticar. Só que existe uma diferença entre criticar e ser do contra. Por exemplo, se eu digo para vocês que o Gabriel infelizmente não está largando muito bem, isso é uma crítica. O Gabriel tem que melhorar essa largada. Mesmo que o próprio Gabriel já tenha dito que os dois pilotos estão sofrendo porque o carro não larga bem, ainda assim é uma crítica. E não é uma crítica ruim, é uma crítica construtiva. Ele sabe que ele tem que melhorar na largada, seja o carro ou ele. Só que uma coisa é você dizer que o piloto é muito fraco porque ele não consegue manter esse carro da Sauber nos pontos. Porque não é uma coisa que faz sentido hoje em dia. E aí me lembra uma outra coisa que era a seguinte. O Russell, quando ele chegou na Fórmula 1, ele tinha vencido a Fórmula 3 e a Fórmula 2 também como estreante em sequência. E ele foi para a Williams, a pior equipe do grid. E eu não me lembro de ver uma mesma galera desse tipo falando que o George Russell era um fracassado, ou que ele seria ruim. Porque todo mundo entendia o nível daquele carro. Aí quando chega um brasileiro, na primeira oportunidade que a gente tem de apoiar o cara, a gente começa a falar coisas como Bortolento, a gente começa a chamar o cara de lerdo, de não sei o que, de piriri pororó. Mas quando é o gringo, tá liberado, né? Mas quando é brasileiro, tem que jogar na lixeira. E isso não é uma coisa nova, isso já aconteceu uma vez, vocês lembram muito bem do que aconteceu. Sim, gente, o Rubinho Barrichello, piloto da Ferrari, que infelizmente não pôde lutar por títulos, ora também, se ele tivesse vencido o Schumacher na pista, ele poderia ter conseguido, ora também porque a Ferrari também já estava mais pro lado do Schumacher. E aqui, mesmo um piloto brasileiro na Ferrari, as pessoas chamavam ele de fracassado. O Felipe Massa, brigando pelo título, infelizmente não conseguiu. Chegou o Alonso lá na equipe, tomou conta da equipe. O pessoal chamava o Felipe Massa de fracassado, Felipe Passa. Não é uma coisa nova da gente, infelizmente. Apesar de que eu sou defensor de a gente fazer umas piadinhas aqui e ali, eu acho que, infelizmente, algumas críticas descabidas que faziam tanto ao Barrichello, tanto ao Massa, infelizmente fazem parte da gente desde que o Senna chegou e conquistou tudo. Não que a culpa seja do Senna, mas vocês entendem. Depois dele, é como se a gente sempre quisesse um piloto que fizesse as mesmas coisas que ele. Mas são eras diferentes. E nem todo mundo vai fazer a mesma coisa que um outro cara já fez. E enquanto alguns estão esperando exatamente essa coisa, eles vão acabar perdendo a mão nas críticas e nos comentários. Só que existe uma luz nesse fim do túnel, que é o tempo. Existe uma frase que eu aprendi, fiquei sabendo no Twitter, né? Assim, de vez em quando eu aprendo as coisas boas no Twitter, que é: o tempo é o senhor da razão. O tempo vai dizer quem tá certo e quem tá errado. E eu espero que eu esteja certo. Porque além de ver um brasileiro bem, eu quero ter razão. E o próprio Gabriel, ele sabe da situação que ele tá. Eu sei da situação que ele tá. Mas ele sabe bem mais que eu. Ele sabe que o carro é ruim, ele vai ter que ter paciência. Mas enquanto isso, ele consegue ser elogiado por todo mundo em volta dele. O Max Verstappen já falou que tem conversas com o Gabriel e sempre está tentando ajudar de alguma forma. O Fernando Alonso é o cara que controla ali a carreira dele, nos bastidores também, e é o Fernando Alonso. A gente sabe muito bem que o Fernando Alonso não ia apoiar um piloto que não tem talento, seria uma perda de tempo para ele, e tempo é uma coisa que ele não pode perder hoje em dia. E também saiu uma notícia no Motorsport de uns caras da Sauber
que elogiaram o Bortoleto, não só ele, mas também a ética de trabalho dele, que seria semelhante a de Leclerc, outro piloto que quando chegou na Fórmula 1 foi para um carro que não era lá essas coisas. Um carro da Sauber. Então, ao mesmo tempo que alguns aqui de fora, que não entendem de Fórmula 1, e eu falo com toda certeza, algumas críticas que fazem ao Bortoleto são de pessoas que não entendem a Fórmula 1, ou que acham que entendem, estão sendo totalmente diferentes das pessoas que lá estão. O pessoal da Sauber elogia o Bortoleto, os pilotos falam bem dele, mas claro, o Joaquim, que pilota um Celta em São José do Rio Preto, vai ter mais razão que esses caras. Porque ele acredita que o Gabriel vai conseguir ganhar uma corrida com essa Sauber. É isso, senhores. Qual que é a mensagem final desse vídeo? O grande problema da gente ter um piloto brasileiro é que vão ter alguns brasileiros que vão tacar pedra no piloto sem nem saber o básico do que eles estão falando. E é uma coisa que infelizmente a gente vai ter que lidar nos comentários e nas coisas que a gente vai ver de publicação, porque infelizmente são poucos, mas eles são irritantes. E é uma coisa que deveria parar, porque assim, vocês deveriam uma outra coisa boa pra fazer. E é isso, senhores. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Clica aqui no like e se inscreve. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre criticar e ser do contra. E eu te vejo no próximo vídeo para falar de Fórmula 1 também. Até lá.